Meus amados irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando a solenidade de Cristo Rei. O último domingo do nosso tempo comum, finalizando o último domingo, sendo finalizado então o nosso ano litúrgico no sábado seguinte, e já no primeiro domingo, semana que vem, no domingo seguinte, já vamos celebrar o primeiro domingo do Advento, que já vai nos preparar então para a festa do Natal. Estamos encerrando esse tempo litúrgico, ouvindo esse Evangelho, então do Senhor que há de vir na sua glória e julgar então a todos, irá separar os cabritos, dos cordeiros. Uns serão condenados, os outros irão então para o céu. Uns irão gozar eternamente das alegrias de Deus no céu, e outros então irão passar pelo suplício eterno no inferno. Mas, pensando hoje então na solenidade que foi instituída então por Pio XI, dia 11/12 de 1925, no seu documento Quas Primas, ele então determinou essa festa de Cristo Rei, a princípio sendo celebrada no último domingo de outubro, depois da reforma litúrgica. Foi então instituída para o último domingo do tempo comum, como nós celebramos hoje, mas no rito tradicional, último domingo de outubro, essa solenidade de Cristo Rei. E nesse documento, então, o Papa Pio XI, ele destaca 3 pontos importantes, dessa solenidade de Cristo Rei. Primeiramente, que Cristo é Rei. Ele é Rei porque Ele é Criador de todas as coisas, o Criador de todo o universo. Então, pela natureza, Ele é Rei de tudo, porque Ele, junto com o Pai e o Espírito Santo, criou todas as coisas. Então Ele é Rei pela natureza, mas não só por isso, mas também Ele é Rei pela conquista, porque Ele encarnou, tomou a nossa natureza e nos resgatou com o derramamento do seu sangue. Então também Ele é Rei pela conquista, porque Ele nos conquistou. Nós que estávamos então decaídos pelo pecado, Deus tomando a nossa natureza humana, nos resgatou, nos salvando, morrendo, para que também nós, morrendo em Cristo, pudéssemos ter a vida eterna. Então Ele é Rei de todas as coisas também por conquista, pela humanidade de Cristo. O Papa também, então, no segundo ponto, ele ressalta que essa realeza de Cristo, ela é espiritual. Como Ele mesmo disse a Pilatos, meu reino não é deste mundo. Então a nossa luta não é simplesmente contra seres materiais, mas a nossa luta é sobretudo espiritual. Nós muitas vezes traçamos essas lutas aqui humanas, essas guerras humanas, mas ela é a nossa guerra sobretudo espiritual. Isso nós não podemos perder de vista. Nós muitas vezes estamos lutando contra ideologias, contra o comunismo, contra o socialismo, contra as ideologias de gênero, nós estamos lutando contra o aborto, e tantas coisas nefastas que querem destruir então a nossa família, destruir a nossa sociedade. Mas a nossa luta não é só contra pessoas, mas ela é sobretudo contra Satanás e o seu reino. Ou seja, nós muitas vezes nos perdemos nessas guerras humanas, traçamos guerras nas redes sociais, guerra entre nossos amigos, nossos familiares. Não que não devemos defender a verdade, devemos sim, mas tendo claro quem é o nosso inimigo. E tendo claro quem é o nosso inimigo, nós usamos então as armas corretas. Claro, além do nosso estudo, da inteligência que vamos usar então para defender a verdade, nós vamos usar em primeiro lugar a oração, a penitência, querendo que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, para que Cristo, como vamos ouvir aqui ainda na homilia, para que Deus reine em todos os lugares. Então, Jesus, Ele participa então de uma realeza espiritual, mas nós não podemos, diz o Papa, dizer então que essa realeza é simplesmente espiritual. Nós não podemos negar a Cristo também a realeza sobre as coisas temporais. Cristo deve reinar sobre tudo nesta sociedade. Ele é Rei de todas as coisas. Ele não é só Rei dos católicos, mas Ele é Rei de toda a humanidade, de todo o mundo. Ele deve reinar em tudo,
nas nossas leis, na nossa sociedade, nas nossas escolas, no Congresso, em tudo ele deve reinar. O laicismo, claro que era o que Pio XI também aqui condenava, quer tirar Deus de todas as coisas, quer tirar Deus das leis, quer tirar Deus de toda a sociedade, quer deixar os católicos como uma coisa à parte, uma coisa a mais. O catolicismo é como todas as outras religiões, ela tem o seu espaço de culto ali. E até isso vão nos tirar, estão tentando nos tirar. Mas quiseram nos colocar ali, no cantinho, como se tudo fosse, como se nós então fôssemos iguais a qualquer outra religião. E não tivéssemos mais voz, porque os homens então querem mandar em tudo. A razão está acima de tudo, dizem eles. Mas nós devemos então lutar para que Deus reine em tudo. Por isso nós lutamos pela vida, nós lutamos contra a ideologia de gênero. Por isso nós queremos defender a família, porque é isso que Deus quer, é isso que Deus criou, então Ele deve reinar e as suas leis reinarem em tudo, porque Ele é o Rei de tudo. E por fim o Papa Pio XI, ele finaliza então, querendo lembrar a todos os estados e governos que deveriam então se render a Cristo. Ou seja, todos os governos humanos, assim como Cristo diz a Pilatos, que nenhum poder seria lhe dado se não fosse do céu, ou seja, nenhum poder nesta terra foi dado que se não fosse dado do céu. Foi Cristo que permitiu isso, foi Deus que permitiu. Então, esses governos devem se render então a Cristo. Mas por primeiro, nós devemos pensar então que isso está muito longe de acontecer, claro. Nós percebemos, o Papa nos ensinou aqui, estamos celebrando hoje então a solenidade de Cristo Rei, que Cristo deve reinar em tudo, em toda a sociedade. Mas Ele não reina na sociedade, que reina é seu inimigo. Então, como Cristo vai começar a reinar então em toda a sociedade? Vai começar a partir de quando deixarmos Cristo reinar em nossa alma. O Papa nos lembra isso também, que Cristo deve por primeiro então reinar na nossa alma. Devemos abrir a nossa alma para que Cristo reine em nossa vida e que tudo o que façamos seja então para glorificar a Deus. Que o nosso acordar, o nosso trabalhar, o nosso estudar deva ser então um reinado de Cristo na sociedade, a partir desse reinado na nossa alma. Devemos buscar a Deus em primeiro lugar, nas nossas orações, os sacramentos, quanto ainda nos é permitido, mas nas nossas orações diárias, nas nossas penitências, para que Deus possa reinar em nossa alma e assim, através das nossas atitudes, Deus possa reinar. Porque Deus reina neste mundo através da vida dos santos. Quando alguém, então, um jovem, decide formar uma família conforme os planos de Deus, ele então está fazendo que Cristo reine na sociedade, fazendo que Cristo reine na sua alma, na sua família, e assim vai reinar na sociedade. Quando um jovem abraça a vida religiosa, abraça a vida sacerdotal, ele está querendo que Deus reine em seu coração, que Deus reine também através da sua pregação, das suas atitudes, da sua penitência, da sua vida de oração. Deus vai reinar nessa sociedade. Como seria a sociedade se não tivéssemos assim juízes, advogados, médicos que quisessem então que Cristo reinasse neste mundo, que abrissem o seu coração ao reinado de Cristo? Tivéssemos, todas as profissões, desde as mais simples até as maiores, que no Congresso nós tivéssemos então alguém que quisesse que Cristo reinasse neste mundo. Se o nosso prefeito ou prefeita quisesse então que Cristo reinasse em nossa cidade, fosse aberto a esse reinado de Cristo, como não seria diferente então o nosso mundo, aberto a esse reinado social de Cristo? Mas comecemos por cada um de nós a vivendo e assumindo a nossa vida de santidade. E como na prática podemos fazer isso? Nós devemos lembrar então que Cristo, Ele é o Rei da paz.
Ele é o rei pacífico, ele é o príncipe da paz. Então, aonde há paz, há o reinado de Cristo. Então, nós devemos querer a paz, só que nós sabemos que a paz, ela não é ausência de guerra. Na verdade, a guerra ela é um meio para a paz. A paz, ela é o reinado da ordem. Podemos dar uma definição da paz. O reinado da ordem, ou seja, onde então há ordem, há paz. Uma sociedade que está em desordem, ela não está na paz. Uma sociedade onde as pessoas vão às ruas, vão vandalizar, destruir as propriedades em prol de uma ideologia, isso não é o lugar da paz. Onde nos obrigam a usar máscaras em todos os lugares, onde nos privam dos nossos sacramentos, nos privam da fé, isso não é uma sociedade de paz. Mas há necessário então a guerra para estarmos em paz, para buscarmos a paz. A guerra então para com os valores cristãos, para os valores católicos, pelos nossos direitos, claro, que está pautado no direito de Cristo, no direito natural, que deve reinar neste mundo, para então encontrarmos a paz. Quando então estivermos na paz interior, na ordem interior, mesmo que o mundo decaia, nós vamos estar então unidos a Cristo. Deus vai estar reinando na nossa alma e Cristo vai estar reinando através da nossa vida de santidade. Por exemplo, como vamos fazer reinar quando queremos então que as famílias se tornem cada vez mais católicas e queremos os direitos das famílias? Quanto mais os jovens se unirem em matrimônio, estiverem abertos a tudo aquilo que Deus quer para o matrimônio cristão católico. Nós vamos lutar cada vez mais contra a ideologia de gênero, quanto as mulheres cada vez mais viverem como mulheres e os homens cada vez mais como homens, assumindo o seu ser próprio de homem e de mulher. Quanto mais nossas crianças puderem ter a educação devida, religiosa e também humana, conforme a vontade de Deus. Ou seja, é viver conforme tudo isso que o mundo quer que nós vivamos, lutar contra tudo isso. Quanto mais nos quiserem tirar de Deus, nos tirar nossas igrejas, mais nós vamos rezar, mais nós vamos nos unir a Deus, para que Cristo reine cada vez mais neste mundo, porque Ele já venceu esse mundo. Nós não temos o que nos preocupar, nós temos que nos unir cada vez mais a Deus, porque no final das contas, como nós ouvimos aqui hoje no Evangelho de São Mateus, Ele vai vir reinante, soberano no fim dos tempos, julgar vivos e mortos. Basta nós, queremos que Deus reine cada vez mais no nosso coração e lutarmos para que essa paz seja estabelecida neste mundo, para que o reinado de Cristo cada vez mais reine através da nossa vida de santidade. E possamos também neste dia de hoje, a qual queremos que Deus reine em nossa alma, reine em nossa sociedade, pedir àquela que é a rainha, a Santíssima Virgem Maria, que é a rainha não porque é a esposa do rei, mas porque é a mãe do rei. Ela então, como rainha, deve também reinar neste mundo. O reinado social de Cristo há de acontecer depois que o reinado de Maria acontecer neste mundo. Nossa Senhora há de reinar neste mundo com os seus anjos e com os seus servos e escravos, que somos nós. Sigamos então essa boa rainha, os seus anjos, nos apeguemos cada vez mais à Santíssima Virgem Maria com o nosso terço, com o nosso escapulário, com as nossas devoções a Nossa Senhora, para que ela possa reinar também em nossa vida e reinar neste mundo, abrir para o reinado de Cristo. Há então de fazermos que Nossa Senhora reine neste mundo, reinando também em nossa alma, para nos prepararmos para esse reinado de Cristo. Peçamos então a ela que nos ajude neste dia a também fazer que reine o reino de Cristo, de seu Filho, mas que ela possa reinar também em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.